The Beginning After the End, capítulo 426. Uma ideia vaga. Arthur Levin. Na melhor das hipóteses, foi uma ideia vaga. Arthur, Kaera disse com hesitação incomum, seu tom quase suplicante. Um capricho realmente. Se não for possível, não sou artífice, não precisa levar isso tão a sério. Eu estava sentado de pernas cruzadas no chão na frente de Cerisco realmente atrativo, as runas violetas que ele conjurava queimando sob meus olhos, enquanto eu cuidadosamente observava seu foco de mana dentro e através da cabeça podre do soberano Orlaet. Estou levando a sério porque acho que pode funcionar. A carranca de resposta de Kaera foi contemplativa enquanto se voltava de mim para Ceres. Eu segui seu olhar. A pele de alabastro de Ceres era de um cinza doentio e coberta por um brilho de suor. Mesmo desde a nossa chegada, ela parecia ter se encolhido. Eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo entre ela, o maquinário e o quadro de outros magos agindo como uma bateria viva. A princípio, parecia impossível que ela tivesse conseguido manter isso por 2 semanas sem descanso. Sua assinatura de mana era incrivelmente fraca, seu núcleo quase vazio. Sua façanha não teria sido possível, exceto pelo fato de que, em seu desespero, ela desenvolveu sua própria versão rudimentar de rotação de mana que lhe permitia absorver e purificar o mana da atmosfera enquanto também o canalizava para o chifre. Eu seguia mana enquanto ela era puxada por suas veias até seu núcleo, onde havia um redemoinho constante de purificação antes que a mana tingida de preto fosse liberada para descer por seu braço e entrar no artefato sangrento. A partir daí, parecia condensar-se rapidamente, algum traço inato do chifre do Vritra que eu não entendia, antes de ser puxado novamente pelo líquido azul brilhante. A mana assumiu uma tonalidade mais escura após ser liberada pelo chifre. A fiação metálica então o guiou para vários cristais grandes. Estes estavam sendo constantemente imbuídos por um punhado de magos cada. Graças à capacidade de Realmeat de ver as partículas de mana individuais, pude acompanhar enquanto pedaços de mana armazenado eram retirados dos cristais de mana e transformados em artefatos que me lembravam as antigas antenas parabólicas da Terra. Esses pratos, cobertos por um diagrama complexo de runas, condensavam e projetavam a mana de tal forma que distorcia os portais, criando algo como um loop de feedback no qual os portais ainda existiam, mas qualquer um que passasse por eles não seria capaz de sair antes de ser puxado de volta pelo portal e depositado do outro lado. Como Silhouette explicou, o líquido azul era uma alquimia de cristais de mana pulverizados suspensos em um composto de origem biológica feito principalmente de núcleos de esferas de mana e produtos químicos comprovados particularmente hábeis na transmissão de mana. Com efeito, Ceres inventou uma bateria de mana. Neste caso, no entanto, o artefato foi projetado especificamente para utilizar o mana de Orlaet, e suas tentativas de girar para fontes alternativas não tiveram sucesso. A ideia de Kaera só seria possível por causa da minha presença. Depois de explodir em uma risada maníaca e dolorosa, Kaera ficou nervosa, claramente se questionando. Continue, eu a encorajei, curiosa. Minha própria mente já estava girando com ideias enquanto eu lutava para ver como ajudar Ceres, e sua contribuição foi bem-vinda. Depois de limpar a garganta e acenar para o curandeiro frustrado que estava cuidando de seu ferimento, que parecia muito pior do que eu pensava originalmente, ela disse simplesmente: eu estava pensando em sua magia única, e como você pode ser a única pessoa que poderia fazer algo assim, mas poderíamos de alguma forma alimentar este dispositivo usando o éter abundante nos Relictombs? Sua simples sugestão plantou firmemente a atenção de todos os muitos magos na praça de volta para mim. Desde o momento em que apareci dentro do segundo andar dos Relictombs, recebi incontáveis olhares. Alguns olharam para mim com olhos arregalados de admiração, enquanto outros olharam com desconfiança, mas todos se viraram quando encontrei seus olhos. Eu tinha me tornado uma espécie de figura mítica em Elácria desde a era vitoriana, ao que parecia. Pelo menos significava que, quando assumi e comecei a dar ordens aos magos que operavam o artefato de interrupção, todos ouviram.
Eu já vinha acompanhando o processo da Ceres há um bom tempo. Ela deixou que seu povo respondesse às minhas muitas perguntas enquanto se concentrava na transmissão contínua de mana. Minha irmã estava dormindo em uma cama bem à minha frente. Bo desmaiou ao lado dela. Ambos se esforçaram ao máximo para escapar da última zona. Fiquei grato por ele ter continuado a se esforçar enquanto eu estava fora por quase 2 meses, pois os testes de Gideon e Emilia ajudaram a descobrir uma conexão adicional entre Bo e ela. Sua capacidade de imbuir mana era limitada por seu próprio núcleo amarelo claro, mas ao usar a mana inerente de Bo, ela poderia ir muito além de seus próprios limites. Por mais que ele se esgotasse rapidamente, Shu se recuperava com a mesma rapidez. Suas muitas feridas já estavam curadas, apesar de ele não permitir que os curandeiros alacrianos o tratassem. Agora ele andava pelo perímetro externo da praça, atraindo olhares nervosos dos ascendentes. Sylvie e Regis ficaram perto de mim. Eles mantiveram seus pensamentos quietos e discretos, mas nossa conexão nunca foi totalmente cortada. A mente de Sylvie zumbia com as consequências de sua experiência nas Relictombs, mas não tivemos um momento para conversar sobre isso. Regis, por outro lado, estava focado em minha tarefa, atento a cada detalhe. Embora eu não tenha experimentado seus pensamentos diretamente, ainda podia sentir as engrenagens de sua mente girando como a sombra da minha. Existem 3 obstáculos principais para esse tipo de conversão, eu disse baixinho para que apenas um punhado de pessoas ao meu redor pudesse ouvir. O compartimento da bateria aqui foi projetado desde o início para fazer uso da mana deste Vritra como fonte. Por causa de como a fisiologia do basilisco utiliza o mana, a retirada e o desembolso desse mana não podem ser eficazes com nenhuma outra fonte que eu conheça. Um cristal de mana simplesmente não pode ser condensado o suficiente para lidar com o empate. Um dos imbuers de Ceres deu de ombros, incerto. Sim, este foi o principal obstáculo que enfrentamos. O foco ativo da Ceres tem sido a única alternativa para funcionar até agora, mas isso é obviamente insustentável. Isso também significa que esse projeto é basicamente inútil para o armazenamento ou transmissão de éter, continuei. O segundo problema são os artefatos de projeção. As runas são projetadas especificamente para trabalhar com mana, e não apenas isso, mas com atributos de decaimento de mana originalmente associados à raça basilisco. Desenhamos runas adicionais, respondeu Silhit. Ele estava atrás e ao lado de Ceres, pairando sobre o tanque onde ela segurava o chifre do Vritra, seus braços cruzados. Mas sem ser capaz de canalizar mana pura suficiente, os artefatos alternativos de projeção eram inúteis. E é extremamente perigoso alternar entre os designs, pois derrubar mais de um ou 2 dos artefatos enfraquece a interrupção. Eu balancei a cabeça, sem surpresa. Mas o maior problema é que não há como coletar éter ambiente na máquina, mesmo que possamos corrigir os outros 2 problemas. Eu nem sei se algo assim é possível. Até os próprios Relictombs, que existem em um lugar inteiramente feito de éter, se degradavam e desmoronam com o tempo. A própria natureza do éter é realmente contrária ao que estamos tentando fazer. Sylvie olhou para cima, seu olhar afiado. A armadura atrai éter. Eu balancei minha cabeça. Mas para fazer qualquer coisa com esse éter, ele ainda precisa da pessoa que está dentro dele. Escute, não estamos tentando revolucionar a maneira como alimentamos todos os artefatos do mundo, certo? Só precisamos desligar a pequena rainha rebelde aqui e ganhar algum tempo para essas pessoas. Então use-me. Posso atrair éter e concentrá-lo durante o resto dessa merda se você conseguir fazer tudo funcionar. Eu hesitei. Era verdade que partículas etéreas eram naturalmente atraídas para Regis. Esse fato foi fundamental para minha criação do núcleo de éter, para começar. Estaríamos basicamente substituindo o Ceres por você. Seria um curativo temporário, na melhor das hipóteses. Parece que vale a pena tentar. Sylvie pousou a mão na crina de Regis. No mínimo, isso vai nos dar o tempo todo. Examinei meu vínculo com cuidado.
Linhas de preocupação marcavam sua testa e os cantos de seus lábios, e havia uma profunda fadiga em seus olhos, mas seus pensamentos estavam lúcidos. Cerise se mexeu ligeiramente e a interrupção da mana oscilou. Seus olhos se moveram sob as pálpebras fechadas. Suspirei. Não tínhamos tempo para uma longa exploração do que era possível. Se fôssemos fazer alguma coisa para ajudar Ceres e evitar que as forças de Agrona perfurassem este nível dos Relictombs, isso precisava acontecer imediatamente. Conte-me novamente sobre a bateria de fluido, eu disse, e um dos imbuers começou a repetir a explicação anterior de Silhit. Enquanto eles falavam, observei as partículas se movendo dentro do chifre e do líquido brilhante. Examinei a carcaça e a fiação novamente, bem como a relação entre a cabeça decepada de Vritra e a mana de Ceres. Mas também prestei muita atenção em como o éter se movia em torno desse artefato. Como uma quantidade tão condensada de mana estava suspensa dentro do artefato, muito pouco éter atmosférico existia dentro dele. Com um pensamento meu, Regis tornou-se imaterial e flutuou através do vidro até a cabeça apodrecida lá dentro, lançando uma luz púrpura fraca das órbitas vazias. Eu meio que gosto de como esse crânio vazio não tem 7 contracenários diferentes e planos que se cruzam em seus pensamentos a qualquer momento. Você sabe, como uma certa pessoa. Ouso dizer que é quase pacífico, brincou Regis. O efeito foi imediato. Mais éter foi sugado para a bateria, fluindo para o espaço não ocupado por mana. Liberando o éter do meu núcleo, eu o encorajei em direção ao dispositivo, desejando que ele deslocasse um mana se necessário. A mana se comprimiu ainda mais, permitindo mais espaço para o éter, que por sua vez foi atraído para a cabeça pela presença de Regis. O chifre não absorveu ou condensou o éter como fazia com a mana de Ceres, mas eu não esperava. Os basiliscos não tinham afinidade natural com o éter. Traga um dos artefatos de projeção sobressalentes e explique as runas para mim. Um dos imbuers se apressou em obedecer, logo retornando com um prato redondo de metal tingido de azul. Ele lançou uma palestra precisa sobre a função das runas e como elas diferiam das usadas atualmente. Eu não era especialista nesse assunto, mas era o único presente com alguma visão sobre o éter. Mesmo enquanto pensava nisso, porém, percebi que poderia não ser verdade. Alguém aqui tem conhecimento das outorgas? Eles trocaram olhares, então o Silhit disse. Havia 2 oficiantes neste nível no momento em que foi feito. Eles são leais à Agrona, então foram trancados dentro do salão principal com qualquer outro que lutou contra nós. A cerimônia de outorga requer a ativação do éter para funcionar. Os artefatos que esses oficiantes usam são o que torna isso possível. Sylvie, vá com eles e interrogue aqueles homens. Use os artefatos, principalmente o cajado e o bracelete, para ver se consegue criar uma sequência rúnica que permita que esses dispositivos de projeção utilizem éter em vez de mana. Claro, Sylvie disse com um aceno de cabeça, seu cabelo loiro de trigo caindo ao redor das escamas negras da armadura relíquia. Isso me fez sentir mais confortável, de alguma forma, saber que ela ainda estava sendo protegida por ele. Sentindo meus pensamentos, ela levantou uma sobrancelha e me deu um sorriso irônico, então correu atrás dos imbuers. Voltei meu foco para a própria bateria. O mecanismo foi projetado para armazenar e liberar mana sem levar em consideração o éter. A alta densidade de mana dentro do chifre de Orlaet permitiu que a bateria criasse um empate que naturalmente puxasse um mana ao longo da fiação conectada para o resto dos dispositivos. A verdadeira questão era como, ou mesmo se, era possível ajustar essa bateria para que armazenasse e transmitisse éter em vez de mana. Com Regis atraindo éter, ele já preenchia todo o espaço entre as partículas de mana, dando ao líquido azul brilhante um tom lavanda. Concentrando-me neste éter frouxamente armazenado, empurrei-o em direção aos fios e fiquei surpreso quando um pequeno número de partículas, preso entre as partículas de mana, foi puxado para o resto da máquina. Ele se dissipou ao atingir o cristal de mana, mas isso provou que o éter poderia ser transmitido de forma semelhante a um mana.
Cristais de cocô. Regis pensou de repente, fazendo meu processo de pensamento parar. O quê? O milípede gigante, disse Regis sério. O éter processado, cristais de cocô, alguns deles tinham aproximadamente as mesmas dimensões que esses cristais de mana. Talvez possamos trocá-los. Eu olhei para Ceres, ainda sentada silenciosamente bem na minha frente, sua mana fluindo infinitamente para o chifre de Vritra em suas mãos. Você pode esperar um pouco mais. Sua cabeça ligeiramente inclinada para o lado, deixando uma mecha de cabelo cor de pérola cair sobre seus olhos fechados. Eu não tinha certeza se ela tinha me ouvido, mas então ela assentiu. Eu posso ouvir sua mente girando. Vá, faça o que você precisa fazer. Eu estarei bem. Hesitei, certo de que nenhuma pessoa razoável descreveria sua condição atual como boa, mas eu sabia o que precisava ser feito. Isso significava mantê-la no lugar por mais um pouco. Shu, vamos, eu disse, levantando-me e saindo da praça. Kaera começou a se levantar, mas eu acenei para ela descer. Descanse, eu insisti. Não vamos demorar muito. Vamos começar aqui, o fim da corrente mais distante da fonte de poder, e trabalhar de trás para frente. O Imbuer-chefe, um mago do sangue nobre de Ainsworth, disse pelo que provavelmente foi a 100ª vez, enquanto instruiu os outros Imbuers. Sylvie havia retornado do salão principal logo depois que Shu, Regis e eu voltamos da zona de milípedes gigantes. Sylvie e os Imbuers, junto com alguma ajuda nada ansiosa dos oficiantes de outorga e seus artefatos, foram capazes de simular uma combinação de runas que provou ser capaz de projetar éter com um efeito semelhante ao da atual interrupção de mana. Observei a equipe desmontar rapidamente o dispositivo para substituir o cristal de mana e o artefato de projeção. No momento em que um novo equipamento foi instalado, Regis começou a empurrar o éter para fora da bateria. Ele viajou ao longo dos fios, dissipando-se onde alcançou os outros cristais de mana, mas sendo absorvido pelo cristal de éter recém-colocado. Nada aconteceu. Os rostos dos Imbuers caíram. A mandíbula de Silhit apertou. Kaera estava torcendo as mãos, o rosto pálido enquanto olhava nervosamente. É uma questão de intenção, pensei com Regis. Lembre-se, o éter ouve você, responde a sua intenção. Você não pode simplesmente empurrá-lo, você tem que guiá-lo. Senti o foco de Regis se aguçar, estendendo-se ao éter que ele enviara ao cristal. Algumas partículas se deslocaram do cristal, correndo para o artefato de projeção. Em seguida, mais alguns. Lenta mas seguramente, um gotejamento constante, então um fluxo de éter estava fluindo, até que de repente o dispositivo foi ativado. Uma onda de luz ametista distorceu o ar entre o artefato e os portais. Estava funcionando. Uma respiração coletiva foi liberada enquanto os Imbuers aplaudiam e davam tapinhas nas costas uns dos outros. Silhit me deu um aceno firme, de repente parecendo 10 anos mais jovem. Ceres parecia alheia, focada no ato de capacitar todas as outras peças da matriz de disrupção. Bem, vamos lá. O Ainsworth Imbuer estalou. Não há tempo a perder, vamos converter o resto deles um por um. Eles mudaram as peças originais de seu design com as novas peças alinhadas ao éter. Com cada adição, ajudei Regis forçando mais mana a sair da bateria e infundindo-a com meu próprio éter, permitindo que ele se concentrasse apenas em manter o fluxo. Mais e mais pessoas chegavam à praça enquanto trabalhávamos. Reconheci alguns rostos, como Suladina Medblood Drusus, alto mago do Cardidan Ascenders Hall, surpreendendo-me, Kaiden Digblood Apelha, o professor ferido ao lado de quem eu havia ensinado na academia central. Kaiden me deu um aceno alegre da periferia da praça, onde ele permaneceu com desinteresse fingido. Muitos outros estavam claramente classificados como Igbloods ou ascendentes também. Era um processo tecnicamente árduo e o tempo passava lentamente enquanto os Imbuers trabalhavam.
Ao todo, demorou horas até que o último artefato de projeção finalmente estivesse no lugar, o último cristal fosse trocado e todo o mana fosse empurrado para fora da bateria, deixando espaço para um depósito significativo de éter. Embora eu tenha feito pouco durante todo o tempo, manter realmente ativo por tanto tempo foi desgastante. Não exigia uma quantidade significativa de éter para fazê-lo, mas era semelhante a manter o músculo flexionado por horas a fio, e uma dor de cabeça surda queimava nos cantos dos meus olhos. Foi com uma sensação de alívio que liberei a runa divina, sentindo a energia queimando sob minha pele em forma de runas se dissipando. Ao mesmo tempo, as partículas visíveis de mana pintando a zona em vermelho, amarelo, verde e azul desapareceram. Mas algo estava diferente. Esfreguei meu externo, sentindo uma tensão ali que não consegui identificar imediatamente. Preocupada por ter me esforçado, olhei em volta para todos os outros. O punho de Silhit envolveu firmemente o antebraço de Ceres, e ele tirou a mão dela do tanque de bateria, permitindo que os imbuers oscilassem de volta. A princípio, a mana de Ceres continuou fluindo em um loop ininterrupto, espalhando-se pela atmosfera sem nenhum efeito. Lentamente, seus olhos se abriram e ela olhou, confusa, para o rosto de Silhit. Está tudo bem. Você segurou o tempo suficiente. Solte. O fluxo de mana diminuiu e Ceres olhou para sua mão, que ela parecia estar lutando para abrir. Sua mana, eu percebi com um sobressalto. Apesar de não canalizar mais Realmeart, eu ainda podia sentir sua mana. Minha compreensão da runa divina, que representava a relação entre éter e mana, havia avançado sem que eu percebesse. Eu reprimi um sorriso e fechei os olhos, apenas sentindo as assinaturas de mana de todos ao meu redor. Funcionou? Ceres perguntou, me trazendo de volta ao momento. Ninguém poderia responder ainda. Juntos, esperamos como uma incerteza ofegante. Mesmo a olho nu, as ondulações no ar e nas superfícies dos portais eram claras sob um brilho roxo escuro, mas não foi até, alguns minutos depois, quando um soldado alacriano apareceu brevemente em um dos portais antes de desaparecer novamente, que todos nós realmente relaxamos. Funcionou, eu confirmei. Uma comemoração se elevou, e os imbuers e os magos assistentes caíram em tapinhas nas costas e abraços ao nosso redor. Como é a sensação lá dentro? Suponho que você não esteja falando sobre este crânio podre, retrucou Regis, parecendo bem-humorado. Sério, eu sempre quis ser a pequena locomotiva que poderia. Sylvie bufou, as sobrancelhas levantadas quase na linha do cabelo. Você encontra os detalhes mais estranhos nas velhas memórias da Terra de Arthur. Strange Details vai ser o nome do meu livro de memórias. A risada de Regis ecoou em minha cabeça quando me virei com um gemido. Eu preciso levar a ceifadora Ceres para algum lugar onde ela possa descansar, Silhit disse, seu braço entrelaçado ao dele para se apoiar. Nos reuniremos quando, não? Ceres disse com firmeza. Ele começou a se opor, mas ela o cortou novamente. Vou me recuperar enquanto caminhamos. Venha, Arthur. Reúna seus companheiros. Ela olhou em volta, avistou Scylla e gesticulou para que ele se aproximasse. Bidden, um par de outros homens veio com ele. Sula, Arlov, enviem homens para reunir os grão-lordes, matronas e outros membros de sangue de alto escalão. Faça com que eles se reúnam no Dreat Craven dentro de 1 hora. Shula ajudou ele e Kaera a se levantarem e montarem Boel, e elas seguiram atrás de mim enquanto Sylvie ficou ao meu lado. Vários guardas se separaram dos que estavam estacionados ao redor da praça e marcharam para cada lado de nosso grupo, enquanto vários outros também nos seguiram para fora da praça. Ao nos aproximarmos do boulevard que atravessava a zona longitudinalmente, percebi que um grande número de pessoas estava sendo contido por mais guardas. Parei de andar, meu corpo ficando rígido. O que diabos eles estão fazendo aqui? Eu perguntei, sentindo minhas bochechas corarem de raiva. Professor. Maila pulava para cima e para baixo, agitando os braços para chamar minha atenção. Ei, professora Grey.
Ao lado de Maila, Seth Glodmilviev esfregou o pescoço e sorriu sem jeito, parecendo cada vez mais envergonhado. Cerise virou-se rigidamente para me reconhecer. Perdoe-me, Arthur. Eles deveriam ser um projeto de pesquisa, de certa forma. Meus punhos cerrados e abertos ao meu lado. Você pôs em perigo a vida dessas crianças por eu me interrompi, com plena compreensão surgindo. Você queria saber por que suas runas eram tão fortes. Cerise apenas assentiu antes de se virar, e Silhouette continuou andando. Eu rompi as fileiras e corri para onde alguns ascendentes estavam segurando o par de adolescentes. Maila estava sorrindo loucamente, mas Seth parecia nervoso. Professora Gray, você voltou. Maila jorrou, parecendo que queria correr e me abraçar. Todo mundo tem falado sobre você, desde que você saiu. Alguns dos outros alunos pensaram que você tinha desaparecido para sempre, mas Lorene tinha tanta certeza de que você voltaria, assim como SCT Cerise. Vritra Maila parou, sua atenção deslizando para onde Cerise havia parado novamente e agora estava assistindo minha conversa. Seth, Maila, é bom ver vocês dois, eu disse, dando-lhes um pequeno sorriso que eu sabia que carecia de qualquer calor verdadeiro. Não posso falar agora, mas quando tiver um momento, talvez vocês dois possam me ajudar a entender, talvez você possa nos ajudar a entender algo, professor, Seth disse de repente, me interrompendo. Seu rosto estava pálido e ele estava olhando além de mim, sem me olhar nos olhos. Quem é você? Por que você fez isso conosco? Nos colocar nisso. Ele balançou a cabeça e parou, parecendo que poderia estar doente. Eu hesitei em responder. Eu não queria deixá-los com a sensação de que tudo o que havia acontecido com eles era sem razão, mas não tive tempo de contar a verdade da maneira certa. Explicarei o que puder mais tarde. Onde você vai ficar? Olhando entre mim e Seth, Maila me deu instruções para a mansão do Iglot que os havia acolhido. Ela perguntou, as palavras quase suplicantes. Assim que eu puder. Voltei para os outros sob o olhar curioso de Cerise, mas ela não disse nada, e começamos a marchar novamente. Os ascendentes afastaram a multidão do nosso caminho e nossos próprios guardas mantiveram todos bem afastados. Eu não era indiferente aos gritos que nos seguiam, alguns suplicantes, outros ressentidos e acusatórios, mas eu estava nervoso demais para pensar muito nisso. Nossa vitória com o disruptor de portais já parecia uma memória distante, pois o peso dos problemas que essas pessoas ainda enfrentam caiu pesadamente sobre meus ombros. Silhouette e Cerise nos levaram a um prédio de 3 andares que dava para uma pequena rua a vários quarteirões do salão principal, que se erguia ao longe. Fiquei surpreso tanto com a localização quanto com a construção do prédio. Eu não tinha certeza do que estava esperando, mas não era isso. Uma placa representando um rosto dividido, metade branco brilhante e contorcido em uma careta caricatural de terror, o outro preto como breu e gritando um grito de guerra, marcava o prédio como o Dreat Craven. Construído principalmente de pedra escura e madeira, ele me lembrou de muitas pousadas que eu tinha visto em Alatria e de Caten. 4 magos guardavam a porta, que abriram quando nos aproximamos. Pela falta de surpresa em seus rostos, a notícia da chegada de Cerise já havia chegado até eles. Não é bem assim que eu imaginei que você vivesse, Kaera disse baixinho, depois de desmontar de boa e mancar atrás de mim e disse ouvir. Cerise se virou, seu rosto relaxado como alguém que acabou de acordar de um sono profundo. Não, suponho que não. O proprietário anterior tentou lutar para sair no primeiro dia após nossa chegada, levando vários de seu sangue e funcionários à sua morte infeliz. Como esse prédio estava vazio, decidi que seria uma base de operações adequada. Silhouette abriu um sorriso. Além disso, ela gosta de arrastar os nobres por toda a zona até a parte baixa da cidade. Silêncio, Cerise respondeu, acenando com a mão com desdém para seu criado. Talvez, me traga uma bebida. Silhouette assentiu com a cabeça e se dirigiu para o bar que corria metade do comprimento da parede dos fundos.
Estávamos parados em uma ampla sala de taberna aberta, padrão, exceto pelo fato de todas as mesas retangulares terem sido unidas no centro. Era excepcionalmente limpo para uma pousada ou bar, e as paredes eram áridas, todas as suas decorações tendo sido retiradas em algum momento. As janelas inferiores foram todas barricadas por um mago do atributo terra, e as paredes reforçadas em alguns lugares para fornecer uma base mais defensável. Uma porta atrás do bar levava a uma sala nos fundos, e um lance de escadas dominava ao lado esquerdo da taverna aberta. Algumas pessoas, membros da equipe de Ceres, presumi, desceram as escadas brevemente, seus rostos iluminados com uma surpresa agradável, mas desapareceram com a mesma rapidez quando Ceres lhes lançou um olhar significativo. Os movimentos de Ceres eram lentos e calculados quando ela se moveu para uma cadeira de pelúcia no final das mesas juntas e se sentou nela com um gemido. Ela acenou para o resto de nós se juntar a ela. Na porta, ele coçou entre os olhos e disse-lhe para esperar do lado de fora. Sentei-me à esquerda de Ceres, enquanto Kaera ocupou a cadeira à sua direita. O nervosismo saiu de ele em ondas enquanto ela se sentava rigidamente ao meu lado. Sylvie, do outro lado, apertou o antebraço delicadamente. Shu ficou de pé, encostado em um poste vertical com os braços cruzados. Silhate apareceu por trás do bar e colocou um copo cheio de um líquido dourado na frente dela. Tem certeza de que não prefere descansar por algumas horas, ou dias, antes de nós? Ele se acalmou com um olhar de Ceres. Eles não disseram mais nada um ao outro, mas Silhate permaneceu ao lado dela, uma das mãos nas costas de sua cadeira, sua expressão dura o suficiente para quebrar as fundações de pedra da estalagem. Ceres tomou um pequeno gole, soltou um suspiro profundo e trêmulo e colocou o copo de volta na mesa. Então, aqui estou, eu disse, decidindo falar primeiro para quebrar a tensão. Você correu um grande risco, tanto ao enviar Kaera para Dicata quanto com esta jogada nos Relictombs. Eu poderia não ter vindo. Uma ruga quase imperceptível marcava a pele lisa entre suas sobrancelhas. Agradeço a você, de todas as pessoas, por não me ensinar a correr riscos, Arthur Levin. Eu levantei minhas mãos da mesa em um gesto de proteção. Ponto tomado. Mas sério, Ceres, do que se trata? Por que você mandou me chamar? Um momento, disse ela, cedendo sob o peso de sua fadiga. Os outros estarão aqui em breve, e só tenho forças para ter essa conversa uma vez. Ela tomou outro pequeno gole de sua bebida, sua atenção persistente em minha irmã. Eleanor, sim? Talento e bravura incomuns correm em seu sangue, pelo que vejo. Ele corou e olhou para suas mãos, que estavam entrelaçadas em cima da mesa na frente dela. Eu não sei sobre isso. Cite Ceres, por favor, me chame de Ceres. Acho que meu tempo como ceifador e general de Alacria já passou. Ela me deu um sorriso triste. E esta deve ser, lá de Sylvie Indrat. Cadeu pensou que você havia sucumbido aos ferimentos em Dicata após a batalha. Tal mãe, tal filha, ele disse. Um frio, esse Cadeu. Mais frio agora, é claro. Sylvie ergueu o queixo, o rosto emoldurado pelos dois conjuntos de chifres. O ouro de seus olhos estava derretido mesmo na luz brilhante do interior da estalagem. Você parece estar muito bem informada, lá de Ceres. O rosto de Ceres escureceu, seu foco momentaneamente distante. Essa sempre foi a minha força, é claro. Seu olhar se deteve em Sylvie por um momento antes de cair em Shu. E quem é essa figura enorme atrás de você? Olhando para ele, eu quase pensaria. Seus olhos se estreitaram, e ela o inspecionou mais de perto. Da linhagem azurana. Fênix, mesmo. A mandíbula de Shu endureceu. Você teve muita experiência com os membros da minha raça presos nas masmorras de seu mestre? Quanta participação você teve em seus questionamentos e torturas? Talvez você estivesse lá quando minha mãe, a grande Lady Dav do clã Cepios, foi massacrada em sua cela. Suprimindo um gemido, inclinei-me para a frente. Embora o distanciamento de Shu fosse justificado, não nos serviu no momento. Somos todos amigos aqui, lembra? Ceres não se deixou abater por sua atitude, no entanto.
Na verdade, ela deu a ele um sorriso triste e um pouco da tensão saiu dela. Claro, eu entendo agora. Me perdoe. Eu estava ciente de sua mãe, até a vi brevemente uma ou duas vezes, mas nunca a conheci propriamente. Seu povo, os seguidores ocultos do príncipe perdido, são uma curiosidade em Taegrinkalon, quase míticos na verdade. Sua atenção voltou para mim. Então, você realmente tem estado ocupado nos últimos meses, não é? Virando apenas a cabeça, ela encontrou os olhos de Kaera. E quanto a você, então, HM? Saindo galanteando com Arthur em suas aventuras, sem se importar com, ela parou de repente quando ela realmente olhou para Kaera. Não, posso ver que não é o caso. Kaera mordeu o interior de sua bochecha por alguns longos segundos antes de fornecer uma breve explicação de seu aprisionamento, primeiro nas mãos gentis dos Dicatias, e depois muito menos confortável entre os dragões. Então, a guerra com os dragões realmente chegou. Ceres meditou baixinho, olhando para o álcool como se fosse uma bola de cristal e ela estava tentando adivinhar o significado desses eventos. Seu devaneio foi interrompido por uma batida na porta. Saindo de seus pensamentos, ela forçou um sorriso de boas-vindas em seu rosto cansado. Bem, parece que eles começaram a chegar. Preparem-se. A porta se abriu e duas figuras familiares entraram. Corbett e Lenora de Noir. Lady Lenora congelou, olhando para os chifres no topo da cabeça de Kaera, mas apenas por um segundo. Ela rapidamente rompeu com o decoro e correu para Kaera. Pega de surpresa, Kaera nem se levantou quando Lenora se inclinou sobre ela, passando a mão em sua bochecha e olhando de um ferimento enfaixado para outro, parecendo cada vez mais dolorido. Oh Kaera, o que aconteceu com você? Ela respirou. Seus olhos saltaram para os chifres, depois de volta para a bandagem de Kaera, e não tinha certeza de qual ela estava se referindo. Eu podia sentir o desconforto de Kaera enquanto ela olhava para sua mãe adotiva, o queixo caído. Estou bem, disse ela tardiamente. Corbett passou pelas duas mulheres, dando a Kaera apenas um breve olhar e, em vez disso, aproximou-se de Ceres. Ele curvou-se profundamente, com os olhos no chão. Ela o reconheceu pelo nome, e ele se levantou e voltou-se para Kaera. Lauden disse que você foi gravemente ferido. Estou feliz em ver que a avaliação dele sobre sua saúde precária foi exagerada. Kaera hesitou, depois murmurou apenas: obrigado. Ao contrário de sua esposa, Corbett estava olhando descaradamente para os chifres claramente visíveis na cabeça de Kaera. A ceifadora Ceres teve a gentileza de nos informar sobre sua situação também. E uma coisa boa também. Não posso fingir que não estou chocado ao vê-lo, embora a porta se abriu novamente, revelando um homem com cabelos loiros bem aparados e um cavanhaque espesso. Corbett pigarreou. Lenora sentou-se ao lado de Kaera, e ele sentou-se ao lado dela. Grão-Lord Frost, Ceres deu as boas-vindas ao homem. Por favor, sente-se. Os severos olhos cinzentos do homem permaneceram em mim por vários segundos antes de ele entrar na taverna. Então, o famoso Ascender Grey voltou. Esperançosamente, isso significa que eu não condenei meu sangue a uma morte lenta por fome sob este falso céu, afinal. Silhit pigarreou suavemente. Quando ele falou, suas palavras foram igualmente suaves, mas a ponta afiada nelas brilhava como uma navalha. Sente-se, Uriel. O Lord Frost hesitou apenas um segundo antes de se sentar no final da mesa oposta a Ceres. O próximo a entrar era um homem mais jovem, de cabelos escuros e peito largo, que demorei alguns instantes para reconhecer. Ele parou na porta e olhou para mim, seus olhos ficando ennevoados. Lord Umburter, Ceres anunciou. De repente, ele estava se movendo rapidamente ao redor da mesa em minha direção. Ele ficou tensa, e juntei éter em meu punho, preparado para me defender se necessário. Mas ele parou a vários metros de nós, então caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo de seus olhos voltados para baixo. Lance Arthur Levin, o obrigado. De repente me lembrei dele. Ele tinha sido um dos nobres com autoridade sobre Shirus.
Este homem, junto com a maioria dos outros, tinha ficado feliz em deixar Augustine fazer toda a conversa, e ameaçar, para eles. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou falando. Embora você tivesse todos os motivos para me matar, você não o fez. E ainda, aqui em Alacria, meu irmão foi massacrado por um de nossos próprios lacaios sem hesitação. E isso era tudo que eu precisava entender sobre essa guerra. Engolindo em seco, ele se levantou e sentou-se a meio caminho entre ele e Uriel. Observei o jovem por longos momentos, mas ele manteve os olhos, agora secos novamente, firmemente para frente. Então outro indivíduo entrou e ela me deu uma pausa. Foram os chifres curtos brotando de sua testa que mais claramente me pegaram de surpresa. O cabelo preto azulado brilhante estava preso em um rabo apertado sobre os chifres, escuro contra sua pele pálida. Seus olhos cor de vinho pousaram imediatamente em Caera, e ela soltou um suspiro aliviado. Cerise anunciou como Matron Tremblay, e ela se sentou ao lado de Corbett depois de passar vários segundos olhando os chifres de Caera. Nos minutos seguintes, vários nobres, matronas e ascendentes de alto escalão chegaram em um fluxo constante para encher nossa mesa. Alguns, como Sila, levantaram-se para abrir espaço para aqueles de posição mais elevada do que eles. Alguns dos nomes eu conhecia, mas a maioria não significava nada para mim. O último a entrar foi outra surpresa, pois mais uma vez vi Caíden do Igblo de Apelion mancar pela porta depois que ela se fechou. Cerise olhou para o homem com leve surpresa. Ah, Lord Apelion. Bem-vindo. Caíden acenou com sua marca registrada de descuido e foi direto para o bar, longe da tensão crescente daqueles ao nosso redor. Os olhares astutos e perspicazes dos Igblodes estavam grudados em Cerise e em mim, sua antecipação palpável enquanto esperavam que falássemos. Cerise encontrou meu olhar. Eu dei a ela um pequeno aceno de cabeça. Ela limpou a garganta. Agora que todos estão presentes, vamos começar.